And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, go. Obrigação. O que é uma obrigação? Primeiro, por que a gente está falando disso? Afinal, por que falar de obrigação? Amigos, se você vai entrar com pedido de revisão de contratos, saiba que o que você está aqui tentando rever são as obrigações firmadas pelas partes nesse instrumento de contrato. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é essa obrigação. E obrigação é uma relação jurídica que une dois ou mais sujeitos, duas ou mais partes, fazendo com que uma tenha o dever de cumprir uma prestação, de cumprir com um compromisso em benefício de outra parte. O vínculo obrigacional ele pode ser formado a partir de testamentos, a partir de atos ilícitos, inclusive, podem surgir aqui uma obrigação de reparar, por exemplo, e também a partir de um contrato. O nosso foco principal aqui são as obrigações firmadas em um contrato, certo? Então, a obrigação, ela pode ser entendida como um processo. A doutrina mais moderna, ela chama isso de entender a obrigação como um processo, que vai ter início, vai ter meio e vai ter um fim. Esse processo, nós podemos aqui enxugar ele falando que ele está dividido da seguinte forma: entender as modalidades obrigacionais, entender a transmissão das obrigações e também entender o adimplemento e o inadimplemento dessas obrigações. Esses três pilares são fundamentais para a gente entender o direito obrigacional, certo? Então, as obrigações, em relação a essas modalidades, nós temos algumas classificações dadas pela doutrina, mas, como eu falei, a proposta é trazer aquelas mais diretas, aquelas que importam mais para a gente aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer são essas modalidades tradicionais. Então, os conceitos tradicionais de modalidade de obrigações, nós vamos ter a obrigação de dar, que é aquela que consiste no compromisso de entrega ou a restituição de coisas pelo devedor. Tem a obrigação de fazer, que consiste no compromisso assumido pelo devedor de prestar um serviço ou uma atividade para o credor, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho a obrigação de contratar um pintor, né? Ou contratar, por exemplo, uma banda, né? Que vai prestar um serviço. Eu quero ter uma banda no meu casamento, na minha formatura. E também eu tenho a obrigação de não fazer, que é aquela obrigação que a gente chama de obrigação negativa. Por quê? Porque o devedor ele vai se abster de praticar uma atividade, de realizar algum ato, né? Por isso, ele vai se manter na inércia de fazer algo que tradicionalmente, que normalmente seria lícito. Então, ele vai se abster de praticar um ato. A gente chama isso de obrigação negativa. Obrigação de dar, obrigação de fazer, e aí a obrigação de não fazer. And we're down we go, go.